Sim, sim. Alô, alô. Cheguei, gente. Gente, esse canal tem recebido cada história. Meu Deus do céu. Essa história que eu vou contar a partir de hoje aqui no canal é simplesmente maravilhosa. Vocês vão amar. Só um minutinho, já vou falar um pouquinho mais da história e a gente já vai começar. Antes eu quero lembrar que nós temos um segundo canal. E esse segundo canal, a partir de agora, ele vai ser dedicado às histórias sobrenaturais. Então você que gosta das histórias misteriosas, das histórias sobrenaturais, daquelas histórias que a gente ouve, às vezes uma vida inteira e não consegue entender porque esse tipo de coisa acontece, você tem que ir para o outro canal nosso. Ó, aqui mesmo onde você está nesse canal, você tem um link que te leva direto para o canal que eu estou chamando agora de Mistérios da Meia-Noite. Mistérios da Meia-Noite. São histórias espetaculares. Então, nós temos dois canais. O canal que você está, que é o Paulinho, uma pessoa oficial, onde você ouve as histórias que a gente chama assim de histórias normais, porém espetaculares, as histórias longas, bonitas, aquelas que o meu povo gosta. E o segundo canal é destinado às histórias misteriosas, tenebrosas, sobrenaturais, mistérios da meia-noite. Então vai lá, você gosta desse tipo de história? Vai lá, eu estou contando uma história agora que é Reencarnação nas Alturas. A história do pilotinho é a coisa mais linda do mundo. Eu garanto para você. Eu garanto, vai lá para escutar essa história. Reencarnação nas Alturas. A história do pilotinho. Você vai simplesmente amar. Mas não deixa de ir lá no canal para ouvir. Perfeito? E por aqui eu peço sim, porque se eu não pedir, você esquece de me dar. Venha, se inscreva no canal, acione o sininho. Outra coisa que eu quero te pedir, seja membro do nosso canal. É tão importante que você se torne membro aqui do canal. Você sabe que esse canal, nós tínhamos chegado a 100 membros. 100 membros do canal. E aí houve um pequeno problema e as pessoas deixaram de ser membro aqui do canal. Então a gente está recuperando, porque a gente pode novamente ter os membros de volta. Então eu gostaria que você voltasse a ser membro do canal. Vou ficar esperando a sua inscrição. A outra coisa que eu quero te pedir é que você faça parte do YouTube Premium. Às vezes a pessoa fala, puxa, é que eu gosto de ouvir as histórias, mas às vezes a propaganda, Paulinho, entra a propaganda me atrapalha. Então você pode ser assinante Premium do YouTube. Mas se você resolver ser assinante Premium do YouTube, saiba que você não vai ter nenhum comercial. Aí você vai ouvir tudo que é história, tudo que é canal, sem ter a interferência de nenhum comercial. Aí você se torna o ouvinte do YouTube Premium, tá? Quer ser Premium? Então opte em ser Premium falando do canal do Paulinho, uma pessoa que para nós é importante. Perfeito? Bom, eu tenho que começar a história e vai ser agora porque ela é linda. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história do pastor Caio e de Rubi vai começar. E de Rubi vai começar aqui no canal e já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, eu serei a narradora dessa história. Mas eu não vou me identificar neste momento.
Só irei me identificar como narradora no final da minha carta. Mas essa história eu fiz questão de escrever nos mínimos detalhes, porque eu a considero muito bonita. Eu sou uma mulher e sou a narradora da história, que começa exatamente assim. Naquela noite de sábado, o templo estava cheio. O culto fervia, aleluias, glórias. E no púlpito, o pastor Caio, ele levantava os braços com uma autoridade que só mesmo a unção e os anos de estrada ministerial podiam conceder. Pastor Caio, aos 38 anos, já havia servido em 5 cidades diferentes, sempre seguindo as ordens da alta liderança da igreja a qual pertencia, uma das redes mais respeitadas do Brasil. O pastor Caio, antes, pertencia a uma cidade interiorana de uns 60 mil habitantes e agora ele fora transferido para aquela cidade bem maior, que tinha 300 mil moradores. Caio assumia o desafio sem titubear. Pregava com paixão, era respeitado pelo povo e temido por alguns colegas que viam nele um espírito destemido demais por um sistema tão hierárquico. Sua mulher, Silvana era discreta. Ela cumpria como ensinava a doutrina da igreja, o papel da mulher submissa ao marido. O marido era considerado o cabeça da casa. Quando Caio dizia que, após o culto de sábado, ele precisava sair em missão esta que não podia ser revelada, ela, Silvana, apenas baixava assim os olhos e assentia com um nó na garganta e um sorriso ensaiado. Silvana amava o Caio. O Caio amava a Silvana e ela temia muito desobedecer o esposo. Era sempre assim. O culto terminava por volta de umas 10 horas da noite e ele ficava ali na igreja atendendo aos fiéis, mas especialmente na noite de sábado para amanhecer o domingo, ele ficava na igreja até umas 3 horas da manhã, organizando tudo, e quem é pastor sabe que trabalho não falta, e ninguém suspeitava dele. Ninguém imaginava que ele pudesse fazer alguma coisa de errado, e realmente não fazia. Naquela noite, mais uma vez, o Caio ficou na igreja até as 3 da manhã, e ele saiu da igreja às 3. Terno cinza escuro, camisa branca, a gravata azul marinho. Nas mãos ele levava consigo uma pasta de couro marrom e um estojo preto reluzente. Dentro do estojo, o seu trompete. O companheiro de anos, herança do pai, músico de uma banda da década de 80. Essa bâmbara era... Esse pedacinho de novo. Essa banda em que o pai do Caio tocou era uma banda secular. Caio caminhava sem pressa. O seu destino era o centro daquela cidade. Inclusive, o centro da cidade, naquela hora, obviamente, não tinha movimento. Mas a Rua Consolação era diferente. Apelidada pelos moradores de lá de Rua do Pecado. Ali, a noite fervilhava. A cada 20 metros que o pastor Caio andava, corpos à mostra, vozes roucas e promessas baratas o assediavam. Alguma pessoa logo reconhecia, porque ele estava de terno, usando gravata, com aquela pasta, aquele estojo, que obviamente a pessoa deduzia que ali ele levava um instrumento musical. Então, de vez em quando, uma mulher daquelas gritava: "Ô, pastor, vem orar comigo no meu quarto, pastor!" Dizia gargalhando. Outra, vestindo quase nada, passou o braço em seu ombro e cochichou: "Gato, eu te levo ao paraíso melhor que qualquer céu que você conhece." Ele sorria com doçura e respondia sempre a mesma coisa num tom tão suave que poucos percebiam:
Jesus te ama, era o que dizia o pastor Caio. Jesus te ama. 4 quarteirões adentro, parou. A esquina fervia. Carros lentos, gente de toda a laia, batidas pesadas e gargalhadas soltas. À frente, uma casa de fachada desgastada, luzes vermelhas e um neon piscando. Boate Zezas. Boate Zezas. A música alta vazava pelas paredes, gritos, gemidos, corpos batendo no balcão. Ali era o coração da noite. E foi exatamente ali, na Boate Zezas, que o pastor Caio entrou. O cheiro de cigarro e bebida era forte demais. A fumaça criava um véu sobre as cabeças. No palco, uma mulher dançava ao som de um funk obsceno. Homens gritavam, outros aplaudiam, alguns nem olhavam, apenas bebiam. Caio andou devagar, trajava o seu terno e isso chamava atenção. Uma prostituta loira de maquiagem carregada e salto agulha passou a mão em seu peito e sussurrou: "Tão elegante! Que tal descer esse céu aqui comigo, hein?" Ele não respondeu. Ele caminhou até o centro da boate onde ficava o bar. Subiu calmamente num pequeno degrau usado por cantores. Não dava para chamar aquilo de palco, mas era assim, um degrau mesmo destacado do chão. Tinha meio metro de altura, se tanto. Ali ele subiu, tirou o trompete do estojo. Silêncio? Não. Mas alguns perceberam, alguns notaram. Uma mulher reconheceu o instrumento. Era um trompete. Um homem afastou o copo dos lábios, outros riam, e então ele tocou. As primeiras notas já identificaram a música. Era um hino evangélico. Esse hino evangélico é tradicional e tem o título Foi na Cruz. Esse hino é muito conhecido do povo evangélico. Ele começou a tocar esse hino. As notas cortaram o ar como se fosse uma espada em brasa. A melodia conhecida, simples, mas tocada com alma, fez algo raro acontecer ali. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Algumas mulheres baixaram os olhos, uma delas levou a mão à boca, um rapaz encostado na parede deixou até a garrafa escorregar dos seus dedos. Lágrimas não caíam ainda, mas os olhos se encheram d'água. Caio terminou a melodia, abaixou o instrumento e, sem dizer nada, abriu a sua Bíblia. Olha, a Bíblia está sendo aberta em Lucas capítulo 7, versículo do 36 ao 50. O trecho em que uma mulher, conhecida como pecadora, unge os pés de Jesus com perfume e os seca com os seus próprios cabelos. O pastor Caio, ele leu esse trecho da Bíblia em voz alta, voz firme e com ternura, e começou a falar. Pregava sobre o perdão, sobre o amor que não julga, sobre salvação que alcança até os mais desprezados. Sobre um Jesus, mas um Jesus que ia às ruas, ia às casas, um Jesus que ia aos montes, um Jesus social, sabe? Um Jesus que comia com os cobradores de impostos. Um Jesus que era criticado por estar onde não devia estar. Muita gente criticava. E o pastor Caio, ele pregou exatamente isso. Tem gente que imagina Jesus sempre no paraíso. Não. Jesus andou também nos inferninhos da vida. Jesus foi criticado por estar onde não devia estar. Aliás, Jesus está em todos os lugares, inclusive aqui.
Alguns começaram a vaiar. Outros gritaram: sai fora, pastor! Isso aqui não é igreja, isso aqui é boate, pastor, está no lugar errado. Cala a boca, maluco! Foi aí que se ouviu aquela voz, uma voz grave, apesar de ser uma voz de mulher, grave, forte, respeitada. Silêncio. Era a Zeza. Zeza, a dona da casa. Quem era a Zeza? A Zeza era bem conhecida no pedaço. Ex-mulher de traficante, ex-presidiária, atual rainha da noite. E quando ela falava, até os mais valentes tremiam. Então Zeza gritou do alto da escada: deixa o pastor falar. Que história é essa? O homem é educado, é respeitoso, fala bonito. Se não quiser ouvir, sai lá fora para tomar um ar, vai fumar. Mas ele aqui vai terminar. E vai sair aqui do jeito que ele entrou. Porque aqui a gente respeita quem respeita a gente. E o pastor entrou aqui com respeito. Todo mundo sabia que tinha que ouvir a Zeza e ficar na sua. Ela era brava e perigosa. Caio assentiu com um leve aceno e continuou. Não demorou mais do que 5 minutos a sua pregação. Foi breve. Ao final, apenas orou, não pediu conversão, não pediu nenhum tipo de doação em dinheiro, não impôs as mãos, não clamou por milagres. Ele apenas agradeceu. E quando abriu os olhos, ele viu até algumas mulheres chorando. Uma de joelhos tremia. Um homem o observava como se estivesse vendo um velho amigo. Alguém sussurrou: faz tanto tempo que não escuto o que esse homem falou aí. Oh, meu Deus do céu. Aí o pastor Caio guardou a Bíblia, guardou o trompete, acenou e saiu dali como entrou. 4h58 da manhã. Às 5 horas em ponto, ele já estava na rua. Não demorou muito tempo, chegou na sua casa. Silvana, sua mulher, o esperava na sala, fingindo dormir no sofá. Ele a cobriu com um lençol, beijou a testa da esposa e falou: Silvana, senti que hoje eu cumpri uma bela missão. Ela não respondeu, mas seus olhos úmidos ficaram abertos por longos minutos. Mas Silvana confiava no marido e sabia que ele era verdadeiramente um homem de Deus e jamais iria atrapalhá-lo na sua missão. Mas uma coisa era certa: a direção da igreja não sabia que ele fazia esse tipo de pregação. Mas isso não fazia o pastor Caio tremer. Ele sabia o quanto era importante aquele seu trabalho missionário e pensava: se eu não levar a palavra de Deus para essas mulheres, quem o fará? Quem? Esperar que um dia elas entrem na minha igreja? Não. Isso não vai acontecer nunca. E Deus é tão maravilhoso que até a dona da casa está aceitando e permitindo a minha presença por lá. E como pastor, ela está permitindo a minha presença por lá, não como cliente, mas como pastor. E eu não sou homem de desistir. Eu não vou parar. E ele não havia dito isso da boca para fora. Ele havia dito isso com seriedade. Ele não iria parar mesmo. Então o pastor Caio fez isso de novo no outro sábado para domingo, e no outro sábado para domingo, e ele voltou no outro sábado, e no outro também, cada madrugada de sábado para domingo, exatamente. Ele saía da igreja umas 3 horas da manhã e começava a sua caminhada. Era uma via sacra, uma peregrinação. Dona Zeza, a dona da boate, a mulher que mandava, ela até já decorou, ela já sabia o horário. Quando ela ouvia da sua saleta no andar de cima o som do trompete ecoando pela pista,
ela corria até o topo da escada, levantava a mão e gritava: DJ, abaixa o som! DJ, abaixa o som! E o DJ simplesmente obedecia sem pestanejar. Um silêncio estranho se instalava no lugar. Todos sabiam que vinha. Era a pregação do pastor Caio. Curta, mas nunca mesmo mais do que 5 minutos, porém certa. Ninguém ousava interromper. Se no começo houve vaias, piadas, risos debochados, agora havia silêncio, medo de Dona Zésa, mas também respeito. Sem contar uma coisa, muitos corações acabavam sendo tocados nessas pregações. Pastor Caio, vou falar dele. Eu preciso falar dele. O pastor Caio, ele era um homem bonito. Era um moreno claro, 1,85 m de altura, portanto um homem alto, o corpo atlético, olhos castanhos escuros que brilhavam como se escondessem uma dor profunda. Seus cabelos, sempre bem penteados, começavam a mostrar discretos fios brancos nas têmporas. A sua voz era firme, grave, mas uma voz doce. Havia algo nele que hipnotizava. Uma presença, uma calma que contrastava com o caos ao redor. Mas por que, afinal de contas, essa pergunta tem que ser feita? Por que o pastor Caio fazia aquilo? Não bastava que ele pregasse na igreja? Sim, havia um motivo para aquilo. Havia uma razão. E é isso que eu quero explicar para você que me escuta nesse momento. O pastor Caio, ele tinha uma irmã gêmea, Clara. Foram assim batizados, Clara e Caio. A ordem era essa porque Clara nasceu minutos antes dele. Eram irmãos gêmeos. Clara era bela como um sonho de verão. Seus olhos eram de um verde translúcido, como folhas novas sob a luz da manhã. A pele alva, macia como seda, contrastava com os cabelos escuros, longos e sempre soltos. Clara ria com facilidade, a sua risada era música, quem a ouvia sorria junto. Mas Clara, ela fugiu de casa quando contava 17 anos, e fugiu por amor. O nome do cidadão com o qual Clara fugiu era Nilo, mas todos o chamavam pelo apelido de Bola. Bola, ele era um traficante, metido com gente perigosa. Vivia em constantes fugas quando precisou sair da cidade às pressas por causa de disputas de mercado. E a Clara, 17 anos, apaixonada pelo Bola, o Bola apaixonado por ela, cega de paixão, ignorou todos os riscos, todos os avisos, e foi embora com ele. Não demorou muito tempo, chegou a notícia. O Bola, o companheiro de Clara, fora assassinado em outra cidade. Mas a Clara não regressou. Ela não voltou. Dizem que, desiludida, a Clara acabou se prostituindo. A família tentou encontrá-la. Caio, o seu irmão gêmeo, ele passou 3 anos buscando qualquer pista a respeito da irmã. Ele foi a tudo que é canto que ensinaram a ele. Ele foi a prostíbulos, delegacia, rodoviárias. Ele viajou, ele andou, olhou para todas as mulheres de rua como se buscasse nelas o rosto da irmã. Mas nunca encontrou nada. Então alguns começaram até a dizer que ela tinha ido embora do Brasil. A Clara não está mais aqui, não. A Clara foi embora, foi para o exterior. Outros, mais trágicos. Fala a verdade. A Clara foi assassinada também. Foi morta. Basta ver com quem ela andava metida. E foi nesse período de dor que Caio se converteu. Na verdade, ele tinha 21 anos. Tornou-se obreiro, depois missionário, fez teologia, foi para a faculdade, fez teologia e foi ordenado pastor.
mas nunca abandonou aquele impulso, aquele chamado de ir às ruas, de ser o pastor que vai aonde ninguém vai. Ele visitava as casas da noite, ele visitava os becos, as esquinas, porque ele dizia: enquanto existir uma mulher vendendo o corpo, eu vou lá dizer a ela que ainda há uma esperança para ela, porque pode ser até a minha irmã, pode ser até a Clara. Isso tudo pode acontecer. E ninguém tirava isso da cabeça dele, mesmo que tivesse que fazer escondido. O Caio saía de madrugada dentro, trompete, Bíblia na mão, para pregar onde poucos ousavam. Ele fazia isso, sim, em nome do amor e também por dor, mas fazia isso principalmente por fé. Mas tinha gente poderosa, sabe, na boate, que queria acabar com aquilo, com a presença do pastor Caio por lá. Muita gente na boate Zezas achava que o pastor Caio um dia iria desistir. Uma hora ele desiste. Ele vai perder a graça. Achavam até que fosse fogo de palha, ou então um tipo de castigo que ele mesmo se impôs para tentar se redimir de alguma coisa errada que ele tivesse feito no passado. Mas quem mais apostava contra ele era Rubi. Rubi, sim, era o nome dela. Rubi, ela não era apenas uma prostituta. Rubi era a prostituta da casa. A mais linda, a mais maravilhosa, a mais cobiçada e a prostituta mais cara. Vestia-se quase sempre de vermelho. O tom de vestido variava. Sim, do escarlate vivo ao bordô fechado, passando pelo carmim, pelo sangue, pela cereja. Mas vermelho, vermelho sempre. Essa era a marca de Rubi, como se ela quisesse gritar ao mundo que ela era feita de fogo, paixão e perigo. Seu guarda-roupas era praticamente um altar carmesim, tecidos finos, rendas provocantes, vestidos de seda que colavam no corpo como uma segunda pele. Ela tinha uma coleção de lingeries que dariam inveja a qualquer boutique de luxo. Cintos, meias 7x8, saltos altíssimos de verniz, tudo meticulosamente escolhido para acender os desejos mais escondidos de quem ousasse encará-la. Ela dizia, sim, a Rubi dizia que vermelho era sua bandeira, sua guerra e seu domínio. Rubi, pedra preciosa. Rubi, símbolo da sensualidade e do amor carnal. E era exatamente isso que ela encarnava dentro da boate Zezas. Rubi. E quando o pastor Caio, ele vinha, ela raramente via o pastor. Não era por desinteresse, era por ocupação. Estava sempre com um cliente, o mais rico, queria exclusivamente ela. Sim, ela era muito desejada. Os mais ricos escolhiam sempre a Rubi. O programa mais caro da casa, o mais disputado. E quem a levava, levava também o privilégio de estar com ela na suíte Fidel. O nome era curioso, eu sei. A dona Zézia dizia que era Fidel a suíte presidencial. E que ela não perdia para ninguém e não perdia o seu posto. Sim, é verdade, daí o nome Fidel, de Fidel Castro mesmo, que ficou no poder até o fim. Ela dizia que a suíte Fidel não saía daquele posto, a primeira da casa. Era uma suíte espaçosa, decorada em tons escuros, com espelhos no teto e uma banheira grande do canto.
E lá dentro havia o famoso charuto Havana. Então quem entrasse ali era charuto cubano mesmo. Era obrigado, além de tudo, a consumir uma caixa daquele charuto que custava o olho da cara. E era para lá que Rubi ia quase toda a madrugada de sábado, enquanto o pastor tocava trompete e pregava para quem se reunia no salão. Normalmente nessa hora, a Rubi estava forçando fumar um charuto cubano. Rubi já tinha reclamado. Disse que aquele pastor ele podia afugentar os bons clientes, que aquele som do trompete, o som do trompete atravessava as paredes da suíte, atrapalhava o clima. Mas a dona Zéza, com aquele seu jeito direto e debochado, respondeu: ora, Rubi, é tão fácil. Se o som do trompete do pastor chega lá, grita mais alto, Rubi. Cobre o som dele com seu gemido. Mas o pastor não vai sair daqui, não. Ele faz bem para muita gente, inclusive para mim. A Rubi fez cara feia, virou os olhos e bateu a porta da suíte. Quer dizer, só ela ousava fazer isso, mais ninguém. Mas alguma coisa ali já começava a balançar por dentro dela, embora ela mesma ainda não soubesse o que era. Porque foi numa dessas madrugadas que algo diferente aconteceu. Naquela madrugada de sábado para o domingo, a Rubi estava prestes a entrar na suíte Fidel com um cliente habitual. O cara era rico, poderoso na cidade. Além de fazendeiro, ele era dono da autorizada GM. Ele era o chamado cliente VIP. Ele era tio do prefeito e responsável pela sua eleição. Um homem de terno escuro, óculos dourados, que vinha sempre acompanhado de um motorista calado. Mas naquele dia, no momento em que estavam subindo para a suíte Fidel, o som do trompete ecoou lá do salão. A melodia era diferente, um hino que ela não conhecia, mas que parecia invocar alguma coisa dentro do peito dela, Rubi. O cliente pegou na mão dela e puxou: vamos, Rubi, não posso demorar muito hoje. Amanhã cedo tenho um compromisso com meu sobrinho numa inauguração aqui da cidade. Mas ela, de um jeito que nem ela mesma entendeu, se desvencilhou devagar e falou: me dá 5 minutos, só 5 minutos. Deixa eu ouvir ele tocar. O homem franziu a testa. O quê? Você tá maluco agora, Rubi? Ela olhou para ele com um brilho incomum nos olhos, não de desafio, mas de desejo por outra coisa, por uma presença, por um som. 5 minutinhos. Me deixa só ouvir 5 minutos e eu te garanto, eu vou fazer valer a pena depois, tá? Foi o bastante. O homem assentiu com um sorriso safado no rosto e ela se virou com os olhos fixos no salão, sem piscar, como se o som daquele trompete estivesse puxando fios invisíveis de dentro do coração dela. Sabe, e foi depois daquele dia que tudo começou a mudar. A cada madrugada de domingo ou de sábado para domingo, como queiram, a Rubi, a mais bonita das prostitutas, ela parava para ouvir o pastor. Às vezes da escada, às vezes de longe, encostada na parede da suíte, a suíte Fidel. O vestido vermelho ainda marcava sua silhueta, mas seus olhos, os olhos, já estavam olhando para outro lugar. Daquele dia em diante, Rubi nunca mais foi a mesma. Não digo que ela tenha mudado de roupa, tampouco de vida, não naquela hora, mas dentro dela algo começou a estremecer. O jeito como ela olhava para o espelho antes de sair da suíte Fidel já não era o mesmo. Antes, ela se vestia como quem vai para uma guerra onde sempre vence. Agora, às vezes, parecia olhar para si mesma como quem procura alguma coisa que perdeu e que nem sabia que estava procurando. Rubi passou a escolher o vermelho mais suave. As rendas já não eram tão ousadas.
os decotes um pouco menos gritantes. E pela primeira vez, depois de anos na boate, ela comprou uma saia longa. A Zéza até estranhou e fez piada. O que é isso, Rubi? Vai dançar flamenco agora? Tá virando freira, Rubi? A Rubi sorriu de canto e respondeu com um brilho diferente nos olhos. Só tô cansada de mostrar demais. Quero ver se alguém consegue me enxergar além do que vê. Zéza deu de ombros, achando que era só mais uma fase, mais uma das crises existenciais de suas meninas e principalmente da sua estrela maior. A Rubi era uma estrela. Mas não era crise, não. Era o começo de uma travessia. O começo de uma travessia. Uma travessia de um deserto, sabe? Numa dessas madrugadas, Rubi ficou em pé, encostada na porta do salão, ouvindo Caio tocar, o pastor Caio tocar. O trompete ecoava como um lamento misturado com esperança. E quando ele começava a pregar, parecia que falava só com ela. Ela cruzava os braços e fingia que não estava ouvindo, mas por dentro uma lágrima já queria cair. Certa vez, depois de uma dessas pregações, Rubi subiu para a suíte, não com um cliente, mas foi sozinha. E chorou. Chorou como nunca tinha chorado. Chorou pelos homens que passou, pelas vezes que disse sim quando queria dizer não. Chorou por ter esquecido o nome que recebeu da mãe. Chorou por não lembrar mais a última vez que foi chamada de filha e não de gostosa, como era chamada. Delícia, deusa, gostosa da minha vida. Chorou por tudo isso. Na manhã seguinte, Rubi esperou todos irem embora e procurou Zéza lá na cozinha da boate. Sentou-se diante dela com os olhos inchados e a voz rouca. Zéza, eu espero que você me compreenda, mas você sabe o que eu estou querendo? Eu estou querendo falar com o pastor. A dona da boate engasgou com o café que estava tomando e o pedaço de bolo que estava comendo. O quê, menina? Falar com o pastor? Vai se confessar agora? Não, Zéza, não é uma confissão, não. Eu só quero ouvir dele o que ele tanto vê em nós. Por que ele fala como se a gente ainda valesse alguma coisa? E, sinceramente, eu queria muito que isso fosse verdade. A Zéza olhou para Rubi por longos segundos e naquela hora ela não viu a prostituta mais cara da casa. Ela viu a menina que um dia chegou ali quando tinha 18 anos e com uma mala cheia de medo. Viu a mulher que se fez sozinha, mas que também se quebrou inteira no processo. Depois a Rubi ficou tão famosa que aos 20 anos saiu da casa, foi embora. A Zéza ficou sabendo que ela viajou, foi para o exterior, onde passou 5 longos anos da sua vida. Depois desse tempo, com 25, foi que a Rubi voltou. Só que, incrível, o tempo não havia passado para ela. Ela estava mais linda do que quando tinha 18 anos. A Zéza se lembrava disso. Então, a Zéza, pensando nisso tudo, enxugou as mãos do avental e falou: Tá bom, Rubi, eu vou falar com o pastor. Se ele quiser te ouvir, eu vou deixar que você vá bater um papo com ele, lógico. No domingo seguinte, quando eu digo domingo, é sábado para amanhecer o domingo, antes mesmo do pastor começar a tocar, o Rubi já estava lá fora. Sentou num dos banquinhos improvisados que Zéza mandara fazer para quem quisesse ficar esperando o momento certo de entrar na boate, ou simplesmente tomar um fôlego para depois seguir, ou para a boate ou para casa. Ao chegar,
o pastor Caio viu a Rubi ali sentada. O Rubi era tão imponente e linda que era impossível não ser vista. E ainda mais com aquele seu vestido cor de sangue colado ao corpo. Caio notou o olhar dela. Não era o olhar de quem desafia, nem de quem seduz. Era de quem procura socorro. O pastor a cumprimentou e ela disse o que precisava dizer. Pastor, quando o senhor terminar e sair, eu preciso ter uma palavrinha com o senhor. Não se preocupe, é coisa rápida. O pastor Caio, sempre gentil, entendeu e disse que sim, a atenderia sim. Aí ele entrou, tocou, ela ouviu e naquela madrugada, mais uma vez, ele fez a sua pregação, mas sempre sucinta, breve, porque ele era consciente de que ali na Boate Zezas, era o tic-toc das pregações. Ele tinha que ser rápido, ou apenas perderia o seu tempo. Ali era o tic-toc das pregações, era curto e grosso. Guardou o instrumento no estojo, a Bíblia na pasta e saiu. Sabia que lá fora alguém esperava por ele. Era a prostituta mais linda da casa. Era Rubi. Ele olhou diretamente para ela e falou: olha, hoje eu só quero dizer uma coisa. E quero que apenas uma pessoa aqui ouça o que eu tenho para dizer. Você, Rubi. Saiba, você ainda tem valor, muito valor. Mesmo que o mundo inteiro lhe diga que não, você tem valor porque Deus disse que tem. Olha, essas palavras não são minhas. Mas quando eu estava saindo aqui para te encontrar, eu ouvi a voz de um anjo me pedir que eu te falasse isso. Que você tem muito valor. E isso ninguém pode apagar. Se ouviu, Rubi? As palavras honestas do pastor Caio tocaram no profundo do coração de Rubi. Ela foi surpreendida. Era um anjo, o pastor revelou. Era um anjo que havia soprado no seu ouvido para que ele dissesse isso para Rubi. Então as lágrimas desceram e ela chorou como há muito tempo não chorava. Chegou mesmo a soluçar. E depois de um tempo, ela precisou de um tempo para isso, ela recuperou o fôlego e falou: pastor. Caio levantou os olhos, ainda estava recolhendo assim o seu material, inclusive a partitura do hino que ele havia tocado. Sim, respondeu ele com voz serena. Pastor, onde é a sua igreja? O pastor Caio a olhou com calma, como se já esperasse por aquela pergunta, como se o espírito ou aquele anjo já tivesse lhe avisado que aquela noite seria diferente. Então ele tirou os óculos de leitura, dobrou com cuidado, os guardou no bolso da camisa branca e depois enfiou a mão no bolso do paletó surrado e puxou uma pequena carteira de couro escuro. De dentro, retirou um cartão com letras douradas e entregou para Rubi com reverência, como quem entregasse uma relíquia. Essa aqui é a igreja. Aqui está o endereço, Rua das Oliveiras 73. Está aqui marcado cultos, quartas e domingos. Leu para Rubi em voz baixa e a Rubi segurou o cartão recebido do pastor. E ela falou: sabe, pastor, tem alguma coisa em mim que está se quebrando, eu confesso ao senhor. Confessou ela olhando para o chão de cimento batido. Eu escuto o senhor tocando esse trompete aí há meses, mas hoje parece que ele me chamou pelo nome. O pastor Caio sorriu, não um sorriso largo, mas um sorriso de quem sabe
que a semente foi plantada. Oh, é bom escutar isso de você e dizer que às vezes Deus sopra por instrumentos, Rubi, até por trompete. E o Senhor acha que Deus se importa mesmo com gente como eu? Ela perguntou com a voz embargada. O pastor se aproximou, olhou bem dentro dos olhos dela. Aqueles olhos pintados com um delineador vermelho escuro, onde o rímel já começava a escorrer pelo canto por causa das lágrimas que ela tentava esconder. E o pastor disse com firmeza: eu não acho, Rubi, eu tenho certeza. Deus se importa sim, e mais, Ele te conhece, sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele esquadrinha os seus rins, o seu fígado. Deus conhece cada célula sua. Deus sabe tudo a teu respeito. As pessoas te veem assim, Rubi, por fora, o seu vestido vermelho, a sua maquiagem, os seus olhos bonitos, os seus olhos são lindos. As pessoas te veem por fora, mas Deus te conhece no íntimo, por dentro. Deus sabe das tuas noites, dos teus medos. Deus sabe tudo, da sua origem, de onde você veio, por onde você passou, por que você escolheu estar aqui agora. E mesmo assim, Deus continua chamando o teu nome, porque Ele te preza, Ele te considera, Ele te ama. Nossa, o pastor falou tão bonito, e ela engoliu seco. E depois ela falou: mas eu não sou boa, pastor. Nenhum de nós é, sabe, Rubi? Mas a graça, a graça não é para bons, é para feridos, é para os escolhidos. E eu vejo em você uma alma ferida que só está esperando uma chance de sarar. E Deus sabe de você e te escolheu. Rubi então apertou o cartão que recebera do pastor contra o peito, como se aquele pequeno retângulo de papel pudesse acalmar o furacão que se armava dentro dela. A dona Zésa, lá dentro da boate, de vez em quando saía até a porta para observar tudo, mas não dizia nada, apenas enxugando um copo que já estava seco e fazia tempo. O silêncio da boate foi quebrado apenas pela música lenta que voltava a tocar no rádio do fundo. Algumas meninas assistiam de longe em silêncio. Outras, ainda com copos nas mãos, pareciam hipnotizadas por aquela troca entre o pastor e a mulher mais bonita e desejada dali. Eu não prometo nada, pastor, mas eu vou tentar aparecer lá na sua igreja. Eu não estou pedindo promessa, só presença. E se você for, Rubi, vai entender o que o Senhor está preparando para a tua vida. Ela sentiu um aceno breve, mas carregado de um tipo novo de esperança. Pastor Caio pegou então seu trompete, pendurou nos ombros, com passos lentos, foi se dirigindo à saída e antes de desaparecer na penumbra da madrugada, ainda disse por cima do ombro: domingo, hoje tem. Qualquer domingo, inclusive hoje, o portão de ferro cinza na Rua das Oliveiras, não tem erro. Se não puder ir hoje, quarta-feira, estarei lá. E então ele sumiu na neblina naquela noite, como um enviado celestial que já cumpriu a sua missão. Rubi ficou ali, olhando para o nada, ou para tudo, com o cartão entre os dedos e uma inquietação no peito. Uma inquietação que ela não sabia nomear. Mas algo dentro dela havia começado a mudar. Rubi não foi naquele domingo. Dormiu até muito tarde e ainda quando acordou tinha um cliente para atender. A dona Zésa havia marcado para ela mexer alto, como sempre no caso de Rubi, e dona Zésa ficava com 20% se o atendimento fosse fora da suíte Fidel. Mas se o atendimento fosse lá, seu ganho, o ganho da dona Zésa, era ainda maior. E dessa vez, não seria lá, e sim num hotel da cidade.
Mas se Rubi não pôde ir no domingo, na quarta-feira ela não faltou. E essa visita de Rubi iria mudar a história do pastor, a história dela e a história de todos os envolvidos. Não perca o segundo capítulo dessa história. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow, I know it. I got no fear, runway's clear, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm looking in the right way. Oh, one day, keep praying, I keep praying. Breaking the chain, feeling the gain, now I'm rising. Open the gate, never too late.